Você provavelmente já viu um vídeo viral em que youtubers alegaram encontrar um grande tesouro no Triângulo das Bermudas. Um aventureiro decidiu investigar e acabou ganhando $10.000. Mas sejamos honestos, sua maior conquista foi sair de lá vivo. Essa área perigosa de água, localizada entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas, é famosa por seus mistérios e eventos inexplicáveis. Estima-se que mais de 50 navios e 20 aviões tenham desaparecido de forma misteriosa na região. Isso deu origem a diversas teorias, sugerindo que o local pode estar relacionado a forças místicas ou vórtices que transportam objetos para outras dimensões. No entanto, um cientista australiano chamado Carl Kruszelnicki pode ter desvendado o mistério por trás do Triângulo das Bermudas. Segundo ele, muitos dos desaparecimentos misteriosos e lendas populares podem ser explicados por dois fatores principais. O primeiro é o erro humano. Uma das histórias mais conhecidas é a do fatídico Voo 19, em 1945. Um grupo de 5 aviões da Marinha dos Army decolou da Flórida para uma missão de treinamento de rotina. Tudo estava indo bem até 90 minutos de voo, quando o comandante relatou que estavam perdidos. Pouco depois, simplesmente desapareceram. O desaparecimento desencadeou uma das maiores buscas aéreas e marítimas da história. Mas até hoje nenhum vestígio dos aviões ou dos 14 tripulantes foi encontrado. O que torna esse evento ainda mais intrigante é que as condições meteorológicas no momento do voo eram excelentes. Um dia quente com nuvens brancas e leves ventos vindos do sudoeste, nada fora do comum para um treinamento desse tipo. Então, o que realmente aconteceu? O líder do voo era um piloto experiente, com mais de 2.000 horas de voo. No entanto, ele tinha uma reputação controversa. Era considerado um navegador muito ruim. Segundo Carl Kruszelnicki, o comandante já havia se perdido no mar pelo menos 2 vezes antes do incidente do voo 19. Naquele dia fatídico, ele tentou sem sucesso encontrar alguém para cobrir seu turno. Isso acabou sendo uma infeliz decisão para toda a equipe. Após a conclusão bem-sucedida do exercício de treinamento, algo deu terrivelmente errado. Ambas as bússolas da aeronave pararam de funcionar, e o comandante, em tom ansioso pelo rádio, relatou que estavam sobre terra. Ele acreditava que estavam sobrevoando as Florida Keys. O problema é que isso não fazia sentido. Menos de 1 hora antes, a frota havia passado pelas ilhas Chicken and Hen Shoals, nas Bahamas, como programado. Agora, o comandante estava convencido de que haviam se desviado centenas de quilômetros para o oeste, indo parar nas Florida Keys. Na verdade, ele estava completamente enganado. A teoria mais plausível sugere que as terras que ele avistou eram pequenas ilhas nas Bahamas, e não as Florida Keys, como ele acreditava. E foi aí que a verdadeira confusão começou. Em vez de retornar para o oeste em direção à Flórida, o comandante continuou voando para o leste, adentrando ainda mais o Oceano Atlântico. Eventualmente, os aviões ficaram sem combustível, e o resto da história você já conhece. Alguns teóricos podem afirmar que uma força misteriosa interferiu nas bússolas, causando a falha enquanto sobrevoavam essa região supostamente amaldiçoada. Mas, sejamos realistas, o principal fator aqui foi o erro humano. O piloto simplesmente não deveria ter confundido as ilhas das Bahamas com as Florida Keys, e assim termina essa história. Agora, vamos falar sobre o segundo fator que, segundo Carl Kruszelnicki, explica muitos dos desaparecimentos misteriosos no Triângulo das Bermudas. O clima. O Atlântico tropical é conhecido por suas tempestades e furacões, muitos dos quais atravessam a região do Triângulo das Bermudas. Antes do avanço nas tecnologias de previsão do tempo, essas tempestades eram responsáveis pelo desaparecimento de muitos navios. Além disso, a corrente do Golfo atravessa a área. Essa corrente oceânica extremamente forte pode causar mudanças climáticas rápidas e, às vezes, bastante drásticas, contribuindo ainda mais para o risco da região. Quando você para pensar, pegue como exemplo o USS Cyclops, um enorme navio de carga de 500 toneladas
que desapareceu em 1918. Ele transportava cerca de 11 mil toneladas de manganês e navegava das Índias Ocidentais para Baltimore com 309 pessoas a bordo. O que torna esse evento ainda mais intrigante é que nenhum pedido de socorro foi enviado. Mais de 100 anos depois, ainda não sabemos o que aconteceu com o Cyclops e nenhum destroço foi encontrado. Como era de se esperar, diversas teorias foram criadas para explicar o desaparecimento. Uma ideia popular é que o navio foi pego por uma tempestade violenta e, devido ao peso do manganês, virou e afundou rapidamente. Outras teorias sugerem eventos subaquáticos, como deslizamentos de terra ou até mesmo uma onda gigante imprevisível. E por mais que pareça improvável, essa não é uma hipótese tão absurda assim. De acordo com Karl Kruszelnicki, o Triângulo das Bermudas não é apenas uma zona de mau tempo. Há mais fatores naturais que contribuem para sua reputação enigmática. O oceano em si é uma força brutal, especialmente no Triângulo das Bermudas. A profundidade do fundo do mar nessa região, atingindo quase 30 mil pés, o equivalente ao Monte Everest invertido. Com águas tão profundas, é fácil para navios e aviões desaparecerem sem deixar rastros, tornando essa área o esconderijo perfeito. Além disso, existe uma possibilidade remota de que algo ainda mais estranho possa estar acontecendo sob as ondas. O fenômeno do clatrato de metano. Esse composto, que se parece com gelo, é formado em locais muito frios ou submersos, com gás metano preso em seu interior. Em certas condições, essas estruturas podem se romper, liberando bolhas gigantes na superfície. Estudos experimentais mostram que, se uma quantidade suficiente de bolhas subir, a densidade da água diminui drasticamente, comprometendo a capacidade de flutuação de um navio. Em casos extremos, isso pode fazer com que um navio afunde ou vire rapidamente. No entanto, as chances de algo assim ocorrer são extremamente remotas. No fim das contas, erro humano e condições meteorológicas extremas são os fatores mais prováveis para explicar os desaparecimentos associados ao Triângulo das Bermudas. A verdade é que essa região nem é tão especial assim. Apesar de sua fama, não há mapas oficiais que definam claramente os limites exatos do Triângulo das Bermudas. Essa imprecisão leva a um problema. Desaparecimentos e eventos inexplicáveis que ocorrem muito longe da região acabam sendo erroneamente atribuídos a ela. Um exemplo famoso é o caso do Mary Celeste, de 1872. Este navio foi encontrado completamente intacto, mas sem sinal do capitão, de sua família ou da tripulação. O caso é assustador, mas há um detalhe. O Mary Celeste foi abandonado cerca de 400 milhas a leste do Triângulo das Bermudas, fora da área atribuída aos mistérios da região. Na verdade, estamos falando de uma parte completamente diferente do Atlântico. A essa altura, o Triângulo das Bermudas já virou um trapézio para tentar cobrir uma área maior do Atlântico Norte. O que quero dizer é que uma vez que as pessoas começam a acreditar em algo, o viés de confirmação assume o controle. Mas os fatos são claros. O Triângulo das Bermudas é uma região com intenso tráfego diário, tanto marítimo quanto aéreo. De acordo com especialistas, a quantidade de incidentes registrados lá não é diferente de outras áreas do mundo. Em alguns anos, o número é um pouco maior, em outros, é menor. Mas na média, é a mesma coisa. Com isso em mente, talvez seja a hora de deixarmos de lado as teorias mirabolantes sobre o Triângulo das Bermudas. Pelo menos até que outro desaparecimento bizarro aconteça. Por hoje é isso. Se você matou a sua curiosidade, deixe um like e compartilhe este vídeo com seus amigos.